E se eu te dissesse que uma das curas mais poderosas e polêmicas que Jesus realizou foi propositalmente feita no pior dia possível, no pior lugar possível, diante das pessoas mais perigosas da época? O que estava por trás desse momento? O que Jesus queria provar? E quem era de verdade essa mulher que carregava o peso de 18 anos curvada para o chão? Em Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17, está registrado um dos milagres mais carregados de significado espiritual de todo o ministério de Cristo. Não é apenas uma cura, é uma declaração, é um confronto, é uma revelação sobre quem Deus realmente é. Mas antes de chegarmos à resposta, eu preciso que você entenda o cenário. Porque quando você compreender o que estava acontecendo naquele dia, a sua visão sobre esse milagre vai mudar para sempre. Era um sábado, o dia mais sagrado da semana judaica, o dia em que nenhum trabalho deveria ser feito. E Jesus estava na sinagoga, ensinando. A multidão escutava atenta. Os líderes religiosos observavam com olhos cerrados, prontos para encontrar qualquer erro. Foi nesse momento que ela entrou. Uma mulher. 18 anos curvada. 18 anos sem conseguir olhar para o céu. 18 anos sem ver o rosto das pessoas à sua altura. O texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade, que havia sido atada por Satanás. Não era apenas uma doença do corpo. Era uma corrente invisível que a prendia para baixo. Você já sentiu isso? Não necessariamente no corpo, mas na alma. Aquela sensação de estar curvado pelo peso da vida, preso por algo que você não consegue explicar, incapaz de olhar para cima com esperança. Se você já passou por isso, você precisa ficar aqui. Porque o que Jesus fez por essa mulher, ele ainda faz hoje. Mas por que 18 anos? Por que tanto tempo? Por que Deus permitiu que ela vivesse presa assim por tanto tempo? Essa é uma das perguntas mais difíceis da fé cristã. E a resposta está escondida dentro desse milagre. Antes de continuarmos, se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho. Todo dia, novos conteúdos como esse, que vão fortalecer a sua fé e aprofundar o seu conhecimento das Escrituras. Agora, imagine por um momento como era a vida dessa mulher. Cada amanhecer era um lembrete da sua condição. Ela não podia olhar para o horizonte. Ela não podia ver o sorriso de quem amava de frente. Ela andava pelas ruas de cabeça baixa, e as pessoas a viam assim. Talvez a ignorassem, talvez a julgassem. Na cultura judaica da época, uma enfermidade assim era frequentemente associada ao pecado. Muitos pensariam, ela deve ter feito algo errado. Deus deve estar punindo essa mulher. 18 anos de sofrimento eram, aos olhos dos religiosos, 18 anos de vergonha. Mas ela foi à sinagoga, mesmo curvada, mesmo no sábado, mesmo diante de todos aqueles olhares. Ela foi. Existe algo profundamente nobre nessa atitude. Ela não desistiu de buscar a Deus, mesmo no sofrimento, mesmo sem entender por quê. Ela foi, e foi exatamente nesse momento, nessa ida fiel à casa de Deus, que tudo mudou. Jesus a viu. E aqui está o primeiro segredo que você precisa entender. Jesus a viu, não porque ela foi até ele. O texto não diz que ela pediu cura. O texto não diz que ela clamou em voz alta. Jesus a viu e tomou a iniciativa. Ele a chamou. Deus te vê mesmo quando você não tem forças para pedir. Deus age mesmo quando você não sabe mais como clamar. Mas o que vem a seguir é ainda mais revelador. E é o que vai responder à grande questão desse vídeo. Quem era de verdade essa mulher? E por que a libertação dela foi chamada de chocante até pelos que estavam presentes? Fique aqui. O melhor ainda está por vir. Se esse conteúdo já está abençoando você, curta o vídeo agora. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Jesus parou o que estava fazendo. No meio de um ensinamento, diante de toda a sinagoga, ele interrompeu para olhar para uma mulher que ninguém mais havia notado daquela forma. Ele a chamou. Mulher, você está livre da sua enfermidade. E então, ele colocou as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificou a Deus. 18 anos. 18 anos curvada. E em um instante, ela estava de pé.
olhando para cima, glorificando a Deus. Pense nisso. O primeiro rosto que ela viu de frente após 18 anos foi o rosto de Jesus. Mas então veio a reação. O líder da sinagoga ficou indignado. Ele disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias e sede curados, e não no dia de sábado. Perceba o que ele fez. Ele não confrontou Jesus diretamente. Ele falou para o povo. Usou a religiosidade como escudo. Escondeu a sua raiva atrás das regras. E aqui está o coração do conflito desse texto. Não era sobre o sábado, era sobre poder, era sobre controle. Era sobre quem tinha autoridade para definir o que Deus aprovava ou não aprovava. Os líderes religiosos haviam transformado a lei de Deus em uma prisão. Adicionaram regras sobre regras até que a graça ficou sufocada embaixo de regulamentos humanos. E quando Jesus, com um único toque, destruiu essa lógica diante de todos, eles entraram em pânico. Mas Jesus respondeu. E a sua resposta é um dos momentos mais poderosos do Evangelho. Ele disse: hipócrita, cada um de vós não desata no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para o conduzir a beber água? E não convinha soltar no dia de sábado desta prisão esta filha de Abraão, que Satanás havia atado havia já 18 anos? Filha de Abraão, essa expressão muda tudo. Jesus não a chamou de pecadora, não a chamou de impura, não a chamou de amaldiçoada. Ele a chamou de filha de Abraão, herdeira da promessa, pertencente à aliança de Deus com o seu povo. Essa mulher que havia sido invisível por 18 anos, que carregava sobre si o peso do julgamento alheio, que provavelmente havia internalizado a vergonha de sua condição, foi publicamente declarada digna de libertação por ninguém menos que o Filho de Deus. E aqui está o segredo por trás dessa libertação. Jesus não curou apenas o corpo dela. Ele restaurou a identidade dela. Quando você está curvado pela vida, pela dor, pelo pecado, pela vergonha, o diabo não quer apenas que você sofra fisicamente. Ele quer que você esqueça quem você é. Ele quer que você acredite que não é digno, que não é amado, que não tem mais lugar na presença de Deus. Mas Jesus vem e diz: você é filho, você é filha, você pertence à aliança, você tem lugar aqui. Agora sobre aqueles 18 anos. Por que Deus permitiu isso? A Bíblia não nos dá uma resposta direta, mas o texto nos dá uma pista poderosa. Jesus disse que Satanás havia atado aquela mulher. Isso significa que havia uma dimensão espiritual no sofrimento dela. E quando Jesus a libertou, foi uma declaração de guerra espiritual. Uma demonstração de autoridade sobre as forças das trevas. Mas há algo mais. O número 18, na numerologia judaica, tem um significado que os ouvintes de Jesus certamente compreenderam. 18 é o valor numérico da palavra hebraica chai, que significa vida. A mulher havia passado 18 anos presa, e agora, Jesus a estava devolvendo para a vida. Não é coincidência. Na Bíblia, nada é acidente. E o que aconteceu depois da cura? O texto diz que os adversários de Jesus ficaram envergonhados, e toda a multidão se alegrou por causa de todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. A alegria do povo foi proporcional à vergonha dos religiosos. Quando Deus age na sua vida, haverá os que tentarão diminuir o que aconteceu. Haverá os que dirão que não foi no momento certo, que não foi do jeito certo, que existe uma regra que você não seguiu. Não deixe que a religiosidade dos outros roube a sua alegria pela libertação de Deus. Antes de continuarmos para o bloco final, compartilhe esse vídeo agora mesmo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você conhece alguém que está curvado pelo peso da vida? Manda esse vídeo para essa pessoa. Você pode ser o instrumento de Deus hoje. A libertação que Jesus ofereceu àquela mulher não foi apenas para o corpo, foi para a alma. Ele não só a fez ficar de pé, ele a fez se sentir digna de novo. Talvez hoje você se sinta como ela, curvado pelo peso de um diagnóstico, de um relacionamento quebrado, de um erro do passado, da ansiedade sobre o futuro. Você pode sentir que está invisível, que Deus se esqueceu de você, mas a mesma voz que chamou aquela mulher no meio da sinagoga está te chamando hoje. Ele está dizendo: você não está invisível, eu vejo você. E ele não está apenas olhando, ele está agindo,
Ele quer te libertar da prisão que te prende. A pergunta não é se Jesus tem poder para te curar. Ele tem. A pergunta é: você está disposto a ouvir a voz dele, mesmo quando a religiosidade ao seu redor diz que não é o momento certo? Você está disposto a se levantar e glorificar a Deus, mesmo que isso envergonhe aqueles que preferem as regras à graça? Hoje, escolha a graça. Escolha a libertação. Escolha ouvir a voz de Jesus que te chama pelo nome e restaura não apenas seu corpo, mas sua identidade. Você é filho, você é filha. E está na hora de se levantar. Eu quero que você feche os olhos por um momento, só por um instante. Pense no peso que você carrega hoje. Não precisa ser uma doença física. Pode ser uma mágoa que você não consegue largar. Pode ser uma situação que parece impossível de mudar. Pode ser um pecado que você continua repetindo e do qual se envergonha profundamente. Pode ser um relacionamento destruído. Pode ser uma promessa de Deus que parece distante demais. Pode ser que você, assim como aquela mulher, já não consiga mais olhar para cima. Aquela mulher foi à sinagoga curvada. Ela não esperou estar de pé para buscar a Deus. Ela foi como estava, e isso é libertador. Você não precisa estar bem para ir à presença de Deus. Você não precisa ter resolvido todos os seus problemas para se aproximar de Jesus. Você vai curvado. E é exatamente nessa condição que ele age. Mas há algo que eu preciso destacar e que muitas pessoas perdem nessa história. Quando Jesus tocou naquela mulher, ele estava quebrando 2 tabus ao mesmo tempo. Primeiro, curar no sábado, o que os líderes consideravam trabalho proibido. Segundo, tocar em uma mulher em público, o que era socialmente inaceitável na cultura da época. Jesus não apenas a curou, Jesus a dignificou, publicamente, diante de todos. Há pessoas que foram desumanizadas pela vida, foram tratadas como invisíveis, como menos, como se não merecessem atenção. Jesus tem um padrão consistente nos evangelhos de ir exatamente até essas pessoas. Os marginalizados, os excluídos, os que o sistema havia descartado. Se você se sente assim hoje, eu quero que você ouça isso com toda a atenção que você tem. Jesus te vê. E ele não apenas te vê, ele te chama. A mulher encurvada não foi à sinagoga sabendo que seria curada. Ela não tinha uma promessa explícita. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer. Ela simplesmente foi. E Deus honrou a sua presença fiel. Quantas vezes você foi à igreja sem sentir nada? Quantas vezes você abriu a Bíblia sem entender nada? Quantas vezes você orou sem saber se alguém estava ouvindo? Não desista. A sua presença fiel diante de Deus, mesmo curvado, mesmo sem entender, é um ato de fé que ele honra. Agora eu quero falar sobre a questão do tempo. 18 anos. Um dos maiores testes da fé é o tempo, quando a cura não vem no primeiro mês. Quando a oração parece não ser respondida no primeiro ano. Quando você olha para a sua vida e percebe que já fazem anos que você está nessa mesma situação difícil. A Bíblia não romantiza o sofrimento. Ela não diz que vai ser fácil. Mas ela diz algo muito mais importante. Deus não esqueceu. Há um versículo em Isaías, capítulo 49, que diz assim: Pode uma mãe esquecer o filho que ainda mama, deixar de ter compaixão do filho do seu ventre? Ainda que ela se esqueça, eu, porém, não me esquecerei de ti. Deus não esqueceu de você. Não importa quantos anos se passaram. Não importa quantas vezes você duvidou. Não importa quantas vezes você caiu. O Deus que viu aquela mulher curvada por 18 anos ainda está vendo você agora. E quando o momento de Deus chegar, e ele vai chegar, a mudança vai ser tão real, tão completa, tão gloriosa, que a sua primeira reação vai ser a mesma daquela mulher. Glorificar a Deus. Não de vergonha, não de dúvida, mas de gratidão, de espanto, de alegria. Quero deixar 3 perguntas finais para você levar consigo. Primeira, você tem ido à casa de Deus mesmo curvado? Mesmo sem forças? Mesmo sem certezas? Se não tem, hoje pode ser o dia de retomar esse hábito. Segunda, existe uma área da sua vida onde você aceitou a curvatura como algo permanente? Onde você desistiu de esperar a intervenção de Deus? Entregue isso ao Senhor hoje. Terceira, quando Deus agir na sua vida, você vai glorificá-lo publicamente, como aquela mulher fez?
Ou vai guardar a graça de Deus para si mesmo? O milagre da mulher encurvada não terminou naquele sábado. Ele continua acontecendo hoje, em vidas que estão curvadas pelo peso da dor, da doença, do pecado, da vergonha. Em corações que já não sabem mais olhar para cima, Jesus ainda toca. Jesus ainda chama. Jesus ainda liberta. E a sua libertação não é parcial. Não é temporária. Ela é completa. É definitiva. É para a eternidade. Se esse vídeo tocou o seu coração hoje, deixa um amém nos comentários. Esse amém é a sua declaração de fé. É o seu sim para Deus e pode ser o início de uma virada na sua história. Se você ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho. Aqui, toda semana, mergulhamos juntos nas Escrituras para encontrar mensagens que transformam vidas de verdade. Compartilhe esse vídeo. Você nunca sabe quem na sua lista de contatos está curvado hoje, esperando por uma palavra como essa. Que o Deus que endireitou aquela mulher naquele sábado endireite também a sua vida. Que Ele coloque as mãos sobre você agora mesmo. E que você, assim como ela, se levante e glorifique ao Senhor. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza sempre.